Bom, vamos começar. Olá a todos, meu nome é Daniel, faço parte do Estudantes pela Liberdade. Estamos inaugurando o núcleo da USP com a palestra de Anthony Lin, arquiteto e urbanista pela UFRGS, e UFRGS. Bom, com a palavra. Bom, como ele falou, é da URGS, a gente fala, não UFRGS. Eu sou de Porto Alegre, nosso sotaque vai ser um pouco diferente, mas acho que vocês vão entender. Bom, queria agradecer primeiro, né, o Estudantes pela Liberdade por ter organizado o evento, me convidado para falar aqui. Eu não sou um especialista de forma alguma em tema, mas acho que o que eu tenho escrito nos últimos anos no meu blog, tá ali o endereço, acho que interessou o grupo deles e espero que traga alguma coisa a contribuir. A primeira imagem, eu acho que alguns de vocês já devem ter visto, ela mostra o limite entre a favela de Paraisópolis e o bairro do Morumbi, aqui em São Paulo. Para mim, favela, assim, esse déficit de desigualdade habitacional é o maior desafio que as metrópoles brasileiras encontram hoje. Acho que é muito pior do que o trânsito, que é o assunto que mais falam na mídia, né? Mas acho que pessoas viverem nessas condições, ainda mais com esse nível de desigualdade, é um problema muito maior para a sociedade do que a dificuldade de locomoção. Trouxe alguns dados, né? No Brasil, mais ou menos 10% da população mora em favelas, que equivale a mais ou menos 20 milhões de pessoas. Em São Paulo e Rio de Janeiro, esse número aumenta para mais ou menos 15%, que é mais ou menos 3 milhões de pessoas na região de São Paulo. Então, isso significa que só na região de São Paulo tem 2 Porto Alegres morando em favelas. Normalmente são áreas de risco, né? Não tem saneamento, não tem nem endereço, muitas vezes. E as condições de habitabilidade são, às vezes, piores que moradias indígenas, né? De 500 anos atrás, de 1000 anos atrás. Então, acho que o título do dia de hoje assim, é um pouco provocativo, né? Acho que a ideia que as pessoas têm nas favelas ou é que é um ambiente pouco regulado, né, pouco planejado, e que por isso deve existir uma grande interferência, né, de projetos ou de leis para que coloque ordem nesse lugar, ou mesmo assim, né, quem não tem essa visão, né, de que é um lugar planejado, então por que existe, né, isso? Né? Se existe planejamento, por que elas existem? E se não existe, enfim, aonde é que está esse planejamento? Queria começar mostrando essa imagem. Ela é tirada do livro Evolução Urbana do Rio de Janeiro, do Maurício de Abreu. E ela mostra uma parte da Reforma Passos. Então, Pereira Passos foi prefeito do Rio de Janeiro no início do século XX. E ele foi considerado o Haussmann. Não sei quem conhece o Haussmann. Ele foi um técnico que basicamente reformulou a cidade de Paris, abrindo grandes avenidas, destruindo casas antigas e, na maioria, né, casas de pessoas de baixa renda, trabalhadores, por questões de saneamento, estética e desenvolvimento urbano. Então, trouxe um trecho do livro do Maurício de Abreu, que eu acho que explica um pouco a interferência desses projetos no Rio de Janeiro e como isso está ligado com a evolução das favelas no Brasil.
Então, em nome da higiene e da estética, Passos declarou guerra aos quiosques da cidade, proibiu a venda de vários produtos por ambulantes, atingindo as fontes de renda de grande número de pessoas. Proibiu ainda o exercício de mendicância e demoliu uma série de cortiços, que já haviam sido proibidos de sofrer reparos. É a partir daí que os morros situados no centro da cidade, até então pouco habitados, passam a ser rapidamente ocupados, dando origem a uma forma de habitação popular que marcaria profundamente a feição da cidade nesse século, a favela. Ele continua. Foi o primeiro exemplo de intervenção estatal maciça sobre o espaço urbano, reorganizado agora sob novas bases econômicas e ideológicas que não mais condiziam com a presença de pobres na área mais valorizada da cidade. De fato, o alargamento das ruas centrais e a abertura de novas artérias, que atravessavam preferencialmente as velhas freguesias artesanais e industriais, destruiu quarteirões de cortiços, habitados pelos proletários e os armazéns e trapiches dos bairros marítimos. Grande parte da população foi, então, forçada a morar com outras famílias, a pagar aluguéis altos ou a mudar-se para os subúrbios. Então, foi justamente depois da Reforma Passos que as favelas começaram a surgir no Rio de Janeiro, as primeiras favelas. E é um exemplo mais claro de intervenção, mas que a gente vê que continua até hoje. Então, o próprio Morro da Providência, que é considerado a primeira favela do Brasil, no Rio de Janeiro, hoje está sofrendo uma outra obra de desenvolvimento, em nome das obras da Copa. Mais ou menos 800 casas estão sendo demolidas. A população que está lá há mais de 100 anos, né, desde a Reforma Passos, não tem direito de propriedade, não tem direito de moradia sobre o lugar onde eles moram. E isso numa cidade, Rio de Janeiro, onde o prefeito Eduardo Paes tem 70% de aprovação da população. Então isso já faz a gente pensar se essa aprovação da maioria já cria uma legitimidade para esse uso da força sobre uma população pobre. Eu trouxe algumas imagens dos cortiços do centro do Rio de Janeiro, esses que foram proibidos e demolidos desde a Reforma Passos. Eram moradias simples, casas pequenas, assim, moradias em série, muitas vezes esses conjuntos habitacionais industriais que recebiam migrantes de outros estados para ir morar no Rio de Janeiro, que então era a capital do país, mas que, de forma clara, olhando essas imagens, são condições de moradia superiores a qualquer favela que a gente encontra hoje. Não dá para olhar para isso e dizer que é um barraco, por exemplo. E essa é a foto do Morro da Providência hoje, que foi ocupado desde 1900. Então, na verdade, essa proibição dos cortiços foi uma intenção de tentar acabar a pobreza por decreto. Mas a gente sabe que, ao passar uma lei, casas confortáveis não surgem do além. Né? Algum programa, alguma iniciativa diferente disso tem que ser levada em conjunto. E, na prática, basicamente dificulta o acesso da população de baixa renda às áreas centrais, já que se cria uma obrigatoriedade, um padrão construtivo que normalmente é um padrão construtivo de classe média. Então, acho que não sei se dá para ler daí, mas esse é um pouco do cenário que a gente tem hoje em São Paulo. O levantamento que eu fiz são mais ou menos mais de 1000 páginas de regras que regulam a construção no Brasil, em São Paulo, e as obras podem passar por até mais de 10 secretarias. Então isso primeiro significa mais custos. Né? Qualquer construtora vai partir de um padrão de qualidade, de um preço base. Primeiro pela limitação de oferta, que é uma coisa mais abrangente, assim. Por exemplo, leis de zoneamento, limitação de densidade, recuos obrigatórios, limites de altura. Todas essas regras, por mais que visam uma qualidade urbana, limitam a densidade no centro da cidade e jogam
a população de baixa renda para as periferias. Por exemplo, um terreno de uma casa nos Jardins ou no Alto de Pinheiros poderia ter um edifício que ocupa 60 famílias. E mais edifícios desses tirariam uma pressão do preço do mercado imobiliário, criaria mais oferta de moradia e ajudaria a diminuir o preço geral dos imóveis nas cidades. Depois tem as regulações normativas, né? Por exemplo, vagas mínimas de garagem em novas construções. Algumas construções, dependendo do tamanho, a prefeitura exige até 3 ou 4 vagas de garagem por cada apartamento. Padrões construtivos também, normalmente o piso é a classe média. Tem aumento de custos legais, porque para conseguir entender todas essas leis, praticamente toda obra grande tem algum advogado ou algum consultor jurídico para conseguir aprovar um projeto. E tem um aumento de risco, né? O risco de não aprovação, o risco de atrasos na obra, embargos e obras de compensação urbana, que infelizmente no Brasil normalmente se limitam a viadutos, grandes estacionamentos, enfim. Às vezes é difícil dizer que isso aumenta a qualidade urbana. E isso também aumenta a corrupção. Em qualquer mercado em que existe uma interferência muito grande dos reguladores, os capitalistas vão fazer o possível para mudar essas regras em seu benefício. Os mercados onde existem os maiores oligopólios, as maiores concentrações de renda, as maiores barreiras de entrada no mercado, os maiores favores estatais são aqueles, por exemplo, aviação, telefonia, bancos, seguros, transporte público. São mercados em que não existe inovação, não existe concorrência nenhuma, não existe a possibilidade de pessoas como nós entrarmos com uma proposta melhor para oferecer esses serviços. Isso, enfim, só dá mais poder para grandes construtoras exercerem o lobby perante as prefeituras. Então, isso é um exemplo, né? Acho que não dá para ler muito bem, mas ele fala sobre um empreendedor imobiliário que tem, o título diz: este senhor tem um problema de 500 milhões de reais por causa de atrasos na aprovação. Eu fico pensando, né, se ele conseguir destinar 1 ou 2 milhões desses 500 reais para resolver o problema dele, provavelmente o problema dele vai ser resolvido. Então é mais ou menos assim que funciona a lógica de aprovação de obras em qualquer cidade brasileira. Então isso é em São Paulo. Isso é um projeto do Ike Batista sendo aprovado pelo IFAM no Rio, tem uma lógica parecida. Aqui uma obra de um espigão na Pampulha, em Belo Horizonte. O projeto do Novo Recife também, que foi extremamente polêmico em relação ao potencial construtivo que eles tiveram depois de comprarem o terreno. E uma notícia dessa semana já, em que foram presos 18 pessoas ligadas à Prefeitura de Porto Alegre por vender licenças ambientais para aprovar obras. Nos últimos 10 anos em Porto Alegre, para conseguir aprovar uma obra da Prefeitura, o tempo médio era de 1 ano. Podia chegar até 5 anos para aprovar qualquer empreendimento. Então, todos esses motivos levam à obviedade, praticamente, um aumento geral no preço dos imóveis, tanto na venda como no aluguel. E, além de todas essas coisas que a gente viu, em 1940, no Brasil, a população era 5 vezes menor e 80% da população era rural e 20% era urbana. Hoje esse número se inverteu, mais ou menos 80% da população é urbana, 20% é rural e cada vez mais as cidades são polos de atração de gente. Então, se a oferta de imóveis nos centros se mantiver constante, esse preço só tende a aumentar. Então, desconhecendo todos esses motivos, né, a gente olha para esses gráficos e a gente pensa, bom, talvez a gente tenha que ter um teto nesse preço. A gente deva controlar esses preços de aluguéis, preços de imóveis, para proteger as pessoas que não têm condições de morar.
Então, isso é interessante porque isso já aconteceu no Brasil durante a ditadura do Getúlio Vargas, foi o controle dos aluguéis. E o controle dos aluguéis está intimamente ligado ao surgimento da favela em São Paulo, que apareceu mais ou menos em 1940. Então, a população migrante que vinha para São Paulo trabalhar nessa época normalmente morava de aluguel. 80% das pessoas em São Paulo moravam de aluguel. Também habitações simples, né? Ainda alguns cortiços. E o aluguel sempre foi uma forma mais barata de morar do que comprar a sua própria casa. Pelo menos, principalmente para alguém que não sabe quanto tempo vai ficar em determinada cidade. Então, na época, existia um leque de qualidade maior, desde os cortiços, e o governo começou a praticar políticas inflacionárias e de industrialização. Políticas inflacionárias, como a gente viu com o preço do tomate, né, acabam gerando um aumento generalizado nos preços, né, inclusive de imóveis. E as políticas de industrialização aumentavam esse fluxo migratório para as cidades de forma artificial, né? Então, era mais difícil de se construir moradia para atender as pessoas que estavam indo para as cidades junto com esses planos governamentais. Os preços começaram a subir, foram congelados para, enfim, proteger as pessoas mais pobres. Isso, a princípio, era uma coisa boa, mas várias consequências não previstas começaram a acontecer. Então, não necessariamente nessa ordem. Primeiro, começaram a ter despejos em massa. Então, o proprietário que tinha um imóvel e não queria deixar ele preso como um aluguel baixo, simplesmente dizia para o inquilino: vai embora, eu posso vender esse imóvel ou posso estabelecer um novo contrato de aluguel muito mais alto. Alguns deixavam os imóveis vazios, valorizando, né, com a inflação e com o aumento da demanda. Também não queria prender o imóvel com um contrato de longo prazo de aluguel. Muitos paravam de fazer manutenção no imóvel. Eles, infiltrações, estouram um cano, para de funcionar a energia, o proprietário simplesmente deixava, porque isso só acelerava a saída do inquilino e basicamente obrigava ele a sair do imóvel, né, para ele então poder fazer os reparos e vender esse imóvel. No mercado negro de sublocação, né, os que finalmente conseguiam ter o imóvel congelado normalmente sublocavam por um preço mais alto. Cobrança de luvas, além do preço do aluguel, pagamentos por fora, sem nota, para conseguir alugar um imóvel. E, de forma geral, uma redução drástica na construção de moradias para aluguel pela iniciativa privada, que via que, com toda essa confusão de imóveis congelados, não era nem um pouco lucrativo construir novas moradias. Então, essa é uma imagem da Vila Prudente, que é considerada a primeira favela de São Paulo. Essa imagem é mais ou menos no final dos anos 40, não consegui a data, mas já marca o surgimento das favelas de São Paulo por causa dessas políticas de controle de aluguéis. Então, na verdade, as pessoas iam para as favelas porque o único jeito de elas fugirem dos aluguéis, elas não tinham condições de comprar um imóvel novo, mas simplesmente iam para a periferia e construíam por elas mesmas, né? Mais ou menos o que acontece hoje. Então, só para fins ilustrativos, né? Hoje só 20% das pessoas em São Paulo moram de aluguel, sendo que é uma das taxas mais altas do país. Imagino que em outras cidades deve ser em torno de 10%. E praticamente nenhum empreendimento é lançado visando o aluguel, né? Normalmente ele é lançado para venda e as pessoas que compram esses imóveis alugam para outras pessoas. Então eu trouxe uma frase do economista sueco Assar Lindbeck, do livro Economia Política da Nova Esquerda, que diz que, próximo do bombardeamento, o controle de aluguéis parece ser, em vários casos, a técnica mais eficiente conhecida para se destruir cidades.
Na segunda parte dessa apresentação, eu vou falar um pouco sobre as ocupações urbanas, que é um caso muito semelhante às favelas, é um caso mais contemporâneo, né? Que as ocupações têm os mesmos motivos, são pessoas que não têm condições de comprar seu próprio imóvel, ocupam lugares que são públicos ou abandonados a fim de tentar encontrar qualquer jeito de sobreviver. Então, esses edifícios abandonados, né, eles diminuem a oferta de imóveis nas cidades e, além disso, deixam a infraestrutura mais cara e mais ineficiente, porque são prédios enormes com toda a infraestrutura urbana passando junto a eles, que, enfim, prejudica e encarece a cidade como um todo, para todo mundo. Pesquisando na internet, eu achei esse dado de que São Paulo tem 290 mil domicílios desocupados, equivalente a 8% do total de domicílios. Eu me assustei bastante quando eu li esse dado, e muitos sites atribuem isso quase que 100% à especulação imobiliária. A especulação imobiliária é parte desse número, mas eu vi que tem algumas jogadas no meio e parte disso também está ligado à própria regulação. Então, uma coisa mais simples, né? Toda cidade tem uma taxa de vacância. São Paulo ali está perto de Singapura, Dubai e Manila. Dá para ver que cidades em crise como Detroit ou em bolhas imobiliárias absurdas como Pequim, essa taxa chega a quase 30% de taxa de vacância. Alguns especialistas dizem que a taxa de vacância saudável deve ser em torno de 6%. Enfim, é um dado que diminui um pouco a perspectiva do problema, mas que, como a gente ainda vê muitos edifícios abandonados pela cidade, é um problema a ser resolvido. Então, especulação imobiliária. Normalmente, proprietários deixam esses imóveis vazios e não ficam parados. Eles vão ao poder público para entender quando que essas obras públicas vão ser feitas, quando que os grandes projetos vão entrar, quando que vai entrar, né, a nova avenida, ou quando que vai chegar o saneamento para determinado bairro. Então, esses especuladores normalmente estão sempre de olho no poder público e de olho nos projetos públicos, porque só assim eles vão ter uma garantia de retorno, né? Especuladores que simplesmente compram o imóvel para deixar parado e não fazer nada, normalmente pode levar muitos anos para se equivaler a um investimento num CDB ou numa poupança, algo assim. E é um risco maior que um investimento de prazo maior. Depois a gente vê edifícios como esse, né? Esse é o edifício do INSS, na 9 de julho, aqui em São Paulo. É um edifício público e tombado. Então, para mim, esse é o protótipo, né, é o benchmark de edifício abandonado no Brasil. Então, tombamento, né? Tombamento, ele visa a preservação de um patrimônio histórico importante para a cidade, mas muitas vezes ele pode ser um tiro no pé. Porque, basicamente, ele obriga o proprietário a executar reformas não quando ele tem condições de executar essas reformas, mas quando o patrimônio diz que ele tem que executar essas reformas. E ele limita muitas possibilidades de retrofit, né? Retrofit, hoje em dia, se chama pegar essas cascas de prédios abandonados, mudar o uso, mudar o interior, de repente criar uma coisa completamente diferente, inovadora, usando o patrimônio preservado por fora, né? É muito comum na Europa isso. No Brasil, às vezes, não é assim. Muitas vezes o interior é todo preservado. O patrimônio, às vezes, exige uso de telhas, azulejos da década de 50, que já não são mais fabricados, para poder fazer essas reformas. Então, às vezes, de tão congelado que um imóvel pode ficar, alguns consultores jurídicos dizem para proprietários que têm imóveis quase históricos para simplesmente demolir esses imóveis para não virar uma dor de cabeça no futuro. Então, alguns dados, né? 40% dos 1.800 imóveis tombados em São Paulo estão abandonados, 30% dos 700 imóveis em Belo Horizonte estão abandonados, e dezenas de imóveis no centro de Salvador, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre tombados
estão assim, em risco de simplesmente desabar, de tão mal cuidado que os proprietários têm com esses imóveis. Depois a gente tem os próprios edifícios do governo. O governo, assim, para qualquer proprietário, é um custo enorme. Se tem um imóvel depreciando com o tempo, mas basicamente o governo socializa esse custo. Cada um de nós paga para manter esses edifícios sendo abandonados, e como é um custo que se dilui em milhões de pessoas, ninguém toma uma ação, né, para reclamar desse problema, e os governantes não têm muito incentivo para tomar não é uma prioridade. Poucas bancadas assim, eleitorais têm a renovação dos edifícios abandonados como uma bandeira. Então, em São Paulo, a Secretaria do Patrimônio da União estima mais ou menos 5 mil imóveis federais abandonados, mas esse número é muito difícil de calcular, porque alguns sites dizem que só o INSS tem 5.500 imóveis abandonados. O Instituto Departamento Nacional de Estradas e Rodagens tem mais ou menos 700. A rede ferroviária, que também já está extinta, tem mais ou menos 52 mil imóveis abandonados. E só o governo gaúcho tem 1.600. A Central de Movimentos Populares, que apoia todas essas, ou muitas dessas ocupações pelo Brasil, estima mais ou menos 29 mil imóveis públicos abandonados ou ocupados. Por fim, a gente tem as terras públicas. Essa é uma imagem da favela Parque Santa Madalena 1, aqui em São Paulo. Ela está na mesma região da Vila Prudente. Provavelmente deve ter sido assim, uma região de aglomeração de favelas na década de 50, 60. E as terras públicas são uma questão muito controversa no Brasil, porque essas duas frases estão sempre brigando. Esse Rafael Santos, assessor jurídico da Secretaria de Habitação de Santo André, estima que 90% das favelas do país estão em terras públicas. Eu entrei no site do Abismo, dei uma olhada na situação dos terrenos, mais ou menos 80% das favelas de São Paulo estão em terras públicas. Só que a Constituição Federal diz que imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. O uso capião, para quem não sabe, é uma comunidade, uma pessoa que se assenta num terreno ou num imóvel tem várias faixas de tempo, dependendo do caso, de 5 até 15 ou 20 anos, se eu não me engano. Depois desse tempo, se não houver nenhuma reclamação do dono, a pessoa se torna proprietária desse imóvel, desse terreno. Vale lembrar que o uso capião vale também para edifícios, não só para terreno. Então, muita gente acha que o uso capião é uma injustiça, tanto por ferir a Constituição Nacional, o artigo 183, ou por ferir o direito de propriedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o Estatuto da Cidade, que estabelece que os terrenos devem respeitar a função social da propriedade, que permitiria a regulação fundiária de todas as favelas. Isso não acontece. Alguns lugares, então, eles tentam, assim, driblar essa regra, concedendo títulos ou regularizando essas terras, simplesmente doando a terra para a favela e não fazendo uma ação de uso capião, já que isso seria inconstitucional. Mas é um problema claro. O Estado acaba sendo o maior loteador das favelas e ainda não existe uma política nacional clara para regularizar todas essas pessoas que, em casos como no Morro da Providência, estão lá há 100 anos. Então isso tem claros benefícios aos moradores. Eles vão ter, na verdade, a mesma liberdade que nós, com até onde eles estão. Eles não vão ter direito, eles não vão poder ser expulsos como eles são hoje. Eles podem trocar ou vender esse imóvel a hora que eles quiserem, não quando mandarem. E eles, também uma coisa importante, que às vezes a gente nem percebe, eles podem usar a casa como garantia. Muitas das pessoas, como a casa não está registrada em nenhum lugar, eles não podem abrir uma conta bancária ou pegar um empréstimo
já que o valor do imóvel simplesmente não existe, ele não é cadastrado. Além disso, qualquer intervenção privada nesses terrenos públicos é ilegal, né? Porque assim, o governo normalmente ele faz vista grossa a ações humanitárias, a pequenas intervenções, mas se de repente um empreendedor do bem chegar e dizer que quer fazer um projeto popular no meio de uma favela, ele não pode, justamente porque a terra é pública, não tem como cadastrar esse imóvel, não tem como registrar nas contas da empresa, é uma coisa totalmente extraoficial. Então, só queria terminar com uma provocação. Essa é uma foto que eu tirei quando eu fui no Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro, que é um senhor fazendo um reparo numa casa simples. Parece ser uma pessoa normal, né? E que, assim, a gente pensa que ele está fazendo uma coisa pro bem dele, né? Uma coisa que não tem problema nenhum, está reformando a própria casa. Mas se colocasse isso no sistema formal de construção, ele estaria totalmente fora da legislação, porque não atenderia norma alguma construtiva, ele não aprovaria em nenhum órgão. Se ele alugasse para alguém, não teria nenhum tipo de fiscalização. A terra é pública, não tem nenhum arquiteto cadastrado ou engenheiro cadastrado para fazer essa obra, né, que é outro tipo de regulamentação que eu não comentei, e ele não está usando EPI. Isso tornaria dele um criminoso, que eu acho bem engraçado. E triste. Tem essa ONG também, que é Um Teto para o Meu País. Eu sei que tem vários estudantes da FAO que participam da ONG. Basicamente, capta recursos de voluntários, organiza grupos de voluntários para entrarem nessas favelas. Eles, enfim, falam com a comunidade, selecionam uma das famílias mais carentes e constroem essas casas, né? São casas que são para ser temporárias, são casas muito simples e que, assim, pra gente pode ser pouco, mas muda a vida dessas pessoas, né? E muitas vezes elas, infelizmente, acabam ficando muito mais tempo nas casas temporárias porque elas não têm outra opção. Mas que isso também, né? Isso, na verdade, é uma vista grossa do governo. Porque essas casas também estão fora da legislação. Também tem as mesmas questões de aluguel, terra pública. No caso, tem até crianças na obra. Seria um absurdo para qualquer obra profissional. E também tornaria deles, de certa forma, criminosos. Então eu queria fechar com uma frase da Jane Jacobs, do livro Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas. Alguns de vocês já devem ter lido. De que o planejamento urbano convencional trata os cortiços e seus habitantes de forma inteiramente paternalista. O problema dos paternalistas é que eles querem empreender mudanças muito profundas e optam por meios superficiais e ineficazes. Para solucionar o problema dos cortiços, precisamos encarar seus habitantes como pessoas capazes de compreender seus interesses pessoais e lidar com eles, o que certamente são. Então, eu acho que ao criar esses programas, né, esses controles, essas proteções que criam efeitos totalmente imprevistos no mercado de construção, a gente não vê a capacidade que as pessoas têm, né, a capacidade que as pessoas têm, na verdade, de sobreviver num ambiente adverso, que muitos de nós não teriam capacidade de fazer. Né? São pessoas totalmente responsáveis, que constroem suas próprias casas. Né? Assim, eu sou um arquiteto formado, acho que eu não conseguiria construir minha própria casa. Então, acho que tem um pouco a ver com o que o Estudantes da Liberdade propõe, assim, em, às vezes, acreditar na capacidade das pessoas e não ter medo da livre iniciativa que as pessoas têm. Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado. E se tiverem alguma pergunta ou se a gente puder fazer um bate-papo, seria muito legal.